E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o 9º episódio de Gimai Seikatsu. E que não tinha como eu não comentar sobre esse episódio, porque esse episódio surpreendeu de diversas formas, porque você esperava que iria acontecer uma coisa nesse episódio, assim, dado o andar do episódio, você achava que iria acontecer algo, ou que pelo menos a gente ia começar a ter um avanço na relação dos dois. Mas o que aconteceu nesse episódio deixou todo mundo maluco, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, e nem o protagonista, e que no final foi um dos episódios destaques da semana, que assim, esse episódio chamou a atenção pra caramba de todo mundo nessa semana. O Shinoko surpreendeu, mas esse episódio foi uma outra coisa que surpreendeu também, de um outro jeito, e que deixou todo mundo maluco, e que já vai entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Bom, esse 9º episódio começa com os demais episódios, com o monólogo da Saki, da garota principal da série, mostrando os pensamentos dela sobre o seu novo meio-irmão, que é o protagonista, pensando que ele conseguiu aceitar ela, que se considera uma pessoa muito difícil e que não tem nenhum preconceito contra ela, e que além disso aprecia todo o esforço que ela faz e também entende muito bem ela, e mostra ela admitindo que ela está sendo atraída por ele. Então mostra que ela gosta muito dele, e cada vez mais ela está se interessando muito mais por ele, e que assim, nos pensamentos dela, ela fica falando sobre várias qualidades dele, mostrando como ela está pensando muito nele, e mostra os pensamentos dela que ela teve no episódio passado, que mostrou aquela parte de que ela viu o protagonista com a sua colega de trabalho e mostrou como ela se sentiu mal ver os dois juntos, e que logo depois ela fica se perguntando se na verdade ele gosta de garotas de cabelo comprido, e que ela fala que a própria também tem cabelo comprido, mostrando os ciúmes que ela está sentindo sobre a colega de trabalho dele. E bom, fica mostrando os pensamentos dela de quando ele falou sobre ir para a piscina e que ela não queria saber naquele momento, e mostra que cada vez mais ela ficava mais aborrecida quando voltava esse assunto, e que nesse episódio tivemos uma parte curiosa sobre ela e o protagonista, porque no episódio passado a Saki estava ouvindo umas fitas que era do protagonista com o pai dele, e que assim, depois de ouvir essas fitas no dia seguinte, ela falou que queria ir na piscina com ele, só que teve uma coisa que não foi mostrada no episódio passado e que foi mostrado nesse episódio, que no dia da gravação dessa fita, ela encontrou o protagonista, pelo menos é o que parece. Eu achava que aquela parte dos dois crianças se encontrando era só na opening, era só uma coisa representativa, mas não, aparentemente os dois se encontraram quando eram crianças, e mostra que depois dela ouvir essa fita, ela acabou se acalmando e pensando melhor, e que depois ela acabou aceitando ir na piscina. E bom, depois é mostrado eles curtindo o dia na piscina com seus colegas de classe, e que tivemos a música da Indy tocando de fundo, enquanto mostrava eles curtindo o dia na piscina, e ela fica pensando que apesar de não saber lidar com as pessoas, ela não achou ruim de estar aí nesse dia, e que na verdade ela tem que agradecer o protagonista. E bom, ela começa a pensar nas qualidades dele, como ele é uma boa pessoa, e que ele sabe lidar com as demais pessoas, e que ele é uma pessoa muito direta, que assim, se ele achar uma coisa ruim, ele fala na hora, e que é uma qualidade dele que ela gosta muito, além dele sempre estar tentando garantir que as demais pessoas sempre se divirtam, e que ela acha muito legal ele e também tudo que ele faz, e que logo depois disso, tivemos uma das partes mais esperadas desse anime, porque logo depois ela vai conversar com o protagonista e fala como ela achou ele muito legal. Ela achou muito legal esse lado dele de sempre priorizar as pessoas, de sempre estar tentando ajudar as pessoas a se divertir, e falando como ele parecia muito legal, e que após isso tivemos esse momento calminho dos dois, e que em seguida mostrava eles curtindo o resto do dia, e que com esse dia que o protagonista teve com ela, ele acabou percebendo que gosta dela, e que assim, era uma coisa que todo mundo estava esperando, porque da parte dela já estava claro, só faltava o lado dele, e que finalmente ele admitiu que gosta dela, e finalmente percebeu que ele gosta dela, e que agora você pensa que só falta uma coisa para eles ficarem juntos, e que logo depois na volta ele fica refletindo sobre como ele pensava nas mulheres, sobre como ele nunca se deu bem com as mulheres por conta da relação dos pais dele, e que por isso ele nunca se apaixonou, e que logo depois ele fica se perguntando como ele notou antes, e também por que essa garota, por que justo ela, que é a nova meia-irmã dele. Só que pelos pensamentos dele, parece que ele também consegue ver ela como uma outra pessoa além da meia-irmã dele, e que logo depois vamos para uma outra parte que surpreendeu mais ainda, a parte que na verdade chocou todo mundo, a parte que ele admite que gosta dela não foi a mais chocante desse episódio, porque logo depois mostra os dois conversando sobre o dia de hoje, sobre o dia deles curtindo na piscina, e que ela acaba agradecendo ele, e que depois de ouvir ela, parecia que ele tinha tomado coragem para falar para ela, para falar o que ele sente por ela, e que quando ele foi falar, ele acabou sendo interrompido por fogos de artifício, e que é assim, você já esperava, é o 9º episódio, você já esperava que uma declaração dessas não ia acontecer agora, porque é o 9º episódio, eles querem deixar essa parte mais para o final, se tiver. E que foi a parte que veio logo em seguida, que deixou todo mundo maluco. Porque logo depois, ela começa a falar sobre as qualidades dele, como ela é uma pessoa muito boa, que sempre observa as pessoas, e que é muito legal, que ela acha muito legal tudo que ele faz. E que no final tivemos isso aí, com ela chamando ele de irmão.
E que assim, essa parte quebrou ele e todo mundo, porque o cara tava quase declarando ali. E no final, assim, depois de ser interrompido, ela chamar ele de irmão, simplesmente quebrou ali. Não tinha mais como ele falar o que ele sentia ali, não. Não tinha mais como ele falar para ela. Então essa parte quebrou ele completamente e quebrou todo mundo, assim. Quebrou todo mundo ali nessa cena. E que ela acaba falando como ele sempre se esforça com ela e que ela pode depender dele. E que ele parece muito um irmão. E que assim, isso aí quebrou mais ainda ele, porque agora não tem como ele falar nesse momento. Não tem como ele interromper ela falando essas coisas e falar o que ele sente por ela. Não tem como mais. E que, como eu disse antes, essa parte deixou todo mundo maluco, porque o cara, além de ser interrompido, perdeu a chance, assim, ela eliminou a chance dele falar o que ele sentia. E logo depois ele fica pensando que ela falaria isso, acabou trazendo ele de volta, porque ele iria falar para ela o que ele sentia, assim, que é uma coisa que ele não esperava dele, que ele fosse imprudente desse jeito e falar para ela o que ele sentia. E pelo que ela acabou falando, ele acabou pensando que ela considera ele como irmão, e que naquela hora ele iria falar para ela o que ele sentia. Só que agora ele está acabado, mostra nitidamente que ele está acabado depois disso, e que não foi só ele, todo mundo ficou acabado depois dessa cena. Todo mundo ficou chocado depois do que aconteceu aí. E logo depois disso mostra que, na verdade, naquele momento ela estava repetindo na cabeça dela que eles são irmãos para poder falar aquilo para ele. Porque mostra que se ela percebesse que ele gosta dela, ela não saberia se conseguiria rejeitar. E que assim, não tivemos só essa parte dela chamando ele de irmão, que acabou surpreendendo as pessoas. Porque logo depois de abrir mão dos sentimentos que ela sente por ele, ela acabou trancando seu diário na gaveta e jogando a chave no rio, para que nem ela e ninguém mais tenha acesso a esse diário. Porque tem coisas confidenciais, tem os pensamentos dela, tem tudo que ela sentiu sobre ele e o que ela pensa sobre ele. E que ela não quer que ninguém descubra o que ela sentia por ele, para não estragar a relação dos seus pais e também dar problemas para o seu novo irmão. E que ela quis concretizar essa mudança que ela acha que ela teve na vida dela com uma coisa que é bem comum quando uma garota rompe um relacionamento ou tem uma mudança na sua vida, que foi a de mudar o visual, que ela chegou na casa com esse visual aí e que deixou o protagonista surpreso. E que logo depois chamou ele de irmão de novo. E que você fica chocado com essa parte, assim, você não acredita no que tá acontecendo, porque faltou pouco para eles poderem ficar juntos. E lógico que não iria acontecer nesse episódio número 9, mas ela cancelou a chance de eles terem algo a partir desse episódio. E que no final acabou dando nessa parte, dela guardando esses sentimentos que ela teve para que ninguém descubra, e que no final resultou nisso, ela cortando o cabelo e decidindo levar essa vida com a irmã dele. E bom, depois mostra mais um pouco dos pensamentos dela, e que ao ler o seu diário, ela percebeu como ela foi direta e sincera com os pensamentos dela, com os sentimentos dela, e tudo o que ela pensou sobre ele, e que seria um grande problema alguém encontrar esse diário, e que ela fala que ela nunca vai escrever de novo seus pensamentos no diário, e que se ela quiser lembrar, ela vai fazer isso na cabeça dela. E esse episódio acaba com ela pensando que ela tem que ser uma irmã e não uma namorada para ele. Poderia ter sido o contrário antes, assim, o contrário quase foi concretizado. Se ele tivesse falado naquele momento, eles estariam juntos agora. Só que ele foi interrompido e foi impedido, na verdade. Foi impedido de falar aquilo depois que ela chamou ele de irmão. Não tinha nem como ele falar alguma coisa. E, bom, o protagonista, ele ia ser direto, ele ia falar naquela hora. Você fica surpreso porque, normalmente, o protagonista, depois de perceber que está gostando de uma pessoa, ele fica meio assim de falar para a pessoa. Principalmente nesses casos em que eles são meus irmãos. Mas nesse anime, ele iria falar para ela. Só que ele foi impedido e da forma que chocou todo mundo. Ninguém esperava aquele momento. Assim, você fica ansioso agora para saber o que vai acontecer, porque agora você quer ver como vai ser a relação dos dois, como eles vão levar a relação deles adiante. E que assim, você sabe que vai ter algumas coisinhas que vão mudar, assim. Você sabe que não vão continuar com essa coisa dela querer ser só a irmã dele. Não, eles vão ter algum avanço da relação deles mais à frente, mas que vamos ter que ver como ela vai tentar levar a vida nos próximos episódios, até chegar na parte em que ela vai voltar atrás e reafirmar que gosta dele, que não consegue negar esses sentimentos. Porque tá óbvio que vamos ter essa parte, dela reafirmando os sentimentos que ela tem por ele e que ela não conseguia negar. Não, vamos ter essa parte sim, e que vai ser mais para o final da temporada. E bom, tem que destacar o trabalho que a staff desse anime tem feito, porque o anime está muito bem feito, principalmente esse episódio, a forma como eles passaram esse episódio, todas as partes que tiveram nesse episódio, desde aquele momento do monólogo da Saki, até a parte em que o protagonista ele admite que gosta dela, e também a parte que ela chama ele de irmão, foi surpreendente, e também a parte final com a mudança dela, e que você pode ver quão incrível foi esse episódio pelo Anime Corner, porque nessa semana com esse episódio, o anime pegou o top 1, passando o Shinoko e o anime das rejeitadas.
Então, assim, para você ver como esse episódio foi incrível e que todo mundo gostou desse episódio. E que foi até elogiado pelo próprio autor. O próprio autor também elogiou muito esse episódio. Então, assim, eu não posso deixar de destacar o trabalho do diretor e da staff toda, porque ninguém esperava nada desse anime por conta do estúdio. Mas mesmo com o estúdio ruim, eles estão fazendo um excelente trabalho. Não é só um trabalho mediano, um pouco acima da média. Não, é um trabalho bom. Então é incrível o que eles estão fazendo e que faltando apenas 3 episódios, eles devem manter a pegada até o final da temporada. Então você quer saber como eles vão passar os próximos episódios e que vão ser emocionantes. Eu garanto que vão ser emocionantes também. E bom, pra quem não sabe, esse episódio finalizou o volume 3 da Light Novel e que agora os próximos episódios vão adaptar o volume 4 da Light Novel e que vamos ter uma outra mudança na relação deles. Nessa Light Novel vamos ter uma outra mudança e que vai ser uma mudança que alguns já estão esperando. E bom, você vai ficar se perguntando nos próximos episódios o que eles vão priorizar. Se eles vão priorizar a relação dos seus pais ou se eles vão priorizar os seus sentimentos. E que vai ser uma questão a ser trabalhada agora. E que quando chegar uma outra parte de destaque, eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos desse anime ou de outro anime da temporada. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!